Boa noite a todos e a todas. E que Deus esteja a nos envolver na tua paz nessa noite de hoje. Vamos começar a pensar um pouquinho o que é o conhece-te a ti mesmo. Qual que é a primeira ideia que a gente tem quando a gente se entende por gente e que a gente busca na vida da gente enquanto ser mais uma vez encarnado? O que a gente pode estar pensando a respeito disso? Então, o ser humano, desde que se entende por gente, desde uma tal idade, começa a procurar pela felicidade. Não é isso que a gente sempre faz? A gente está sempre buscando ser feliz, buscando ser feliz. Num primeiro momento, a gente começa a pensar que as coisas vão nos deixar felizes. Então, a gente entra naquela situação de quanto mais coisas eu tiver, mais eu vou ser feliz. Então, mais eu tenho que trabalhar, mais eu tenho que conseguir. Até que a gente para e começa a ver que a felicidade não é só isso. A felicidade é uma qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plena, satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar. Aí teve um dia que eu estava no trabalho à tarde e a gente pensando em felicidade como um estado de satisfação. E um rapaz levantou a mão e disse assim: olha, Isara, eu não estou satisfeito, mas eu estou feliz. E a gente começa a pensar, às vezes eu não estou satisfeito com a vida que eu estou, mas mesmo assim eu ainda estou feliz. Eu sei que eu tenho muito que buscar, eu tenho muito que conquistar ainda. Então é mais do que isso, essa felicidade. Então nós vamos procurando várias formas de ser feliz. E a gente pensa que felicidade, a receita da felicidade é fazer amigo, escutar sempre seu coração, lembrar-se que você nunca está só, imitar as boas ações, irradiar sua alegria, cultivar as boas amizades, ame intensamente, deseje o bem, redescubra a vida a cada dia e deixe-se amar. E a gente vai procurando um monte de receita de felicidade. Baseado nessa questão, Kardec, na pergunta 119, pergunta aos espíritos superiores: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? E ele lhe responde: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Essa frase é uma frase que falam que é de Sócrates, mas Sócrates assumiu essa frase para si, que ele pegou de um templo de Delfos, e ele pega essa frase e ele começa a perceber que isso tem um sentido imenso. Que essa busca da felicidade, ela começa com o autoencontro, com o encontro de si mesmo. Então, ele pergunta e é respondido. O meio mais eficaz de se melhorar, de se conseguir alguma coisa, é se conhecendo. Fora isso, a gente não vai conseguir ser feliz. E ainda na pergunta 119, no item A, Kardec pergunta, ainda assustado com a resposta, né? Conhece-te a ti mesmo? Aí Kardec pergunta: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. E aí, ele ainda pergunta: qual é o meio de consegui-lo? E quem responde essa mensagem é Santo Agostinho, como Oswaldo ontem dizia para a gente. Então, o que é que Santo Agostinho disse? Fazei como eu fazia antes, que todos os dias, antes de eu dormir,
eu fazia uma breve perspectiva do que aconteceu no meu dia, via tudo que eu fiz de bom, tudo que eu fiz de ruim, tudo que eu deixei de fazer, e dentro dessa análise eu percebia e avaliava em que eu podia ser melhor no dia seguinte. E isso fazia com que eu realmente conseguisse olhar para mim. E ele pede que aquelas situações onde a gente não consegue realmente estar se vendo e que a gente começa a dar justificativa para os nossos erros, para que a gente fale o que é que aconteceria se eu visse alguém fazendo isso que eu estou fazendo. E esse meu julgamento em relação ao outro também vai valer em relação a mim. E isso vai nos proporcionar essa busca, essa situação de alegria em relação a nós mesmos. Ou seja, o que Sócrates pregava era que nós devemos nos ocupar menos com as coisas e nos ocuparmos mais com o ser. É bem mais simples. A gente sabe que tem que ter as coisas, porque nós temos um corpo, precisamos dele para nos manifestarmos na encarnação. Então, é necessário que a gente consiga ter os bens necessários para que nós possamos mantê-lo. Mas também a gente sabe que não é só isso que vai manter o corpo. Tem muito mais além disso, que é a questão do ser, da espiritualidade. É necessário conhecer a si mesmo para saber como modificar a relação para comigo, para com o outro e para com o mundo. Como é que eu vou ter uma relação comigo? A gente começa a pensar em pessoas que às vezes estão em determinado lugar, na multidão, e se sentem só. Outras pessoas que não suportam estar sozinha consigo mesmo. Então, isso é para a gente começar a avaliar. Quem é esse? Quem é esse que está aqui e que eu tenho que ficar em companhia e que eu não sei ainda quem é essa pessoa? O autoconhecimento não é fácil. Poucas pessoas têm noção de quem são e a maioria sequer faz esforço nesse sentido. Resultado: muitas pessoas dizem uma coisa e pensam que são outra. E, na verdade, na maioria das vezes, não são nada disso. Nem o que elas pensam, nem o que elas estão. Porque o que nós somos é muito mais do que tudo isso. Será que nós nos conhecemos? Se a gente parar agora para pensar e alguém perguntar para nós, quem que é você? Geralmente, quando a pessoa pergunta isso para a gente fala da profissão, do estado civil, da idade. Será que isso nos representa como pessoas? Ou estou informando para a pessoa o que ela está vendo do meu corpo? Aí a gente vê Jesus. Jesus dizia que o reino de Deus não é deste mundo. Então a gente já começa a parar e entender que o reino de Deus é além da materialidade. Não é desse mundo. Se a gente está buscando pela felicidade, a gente vai ter que estar pensando em uma questão que é além da materialidade. Por essa fala de Jesus. E ele também nos diz que o reino de Deus está dentro de nós. Aí começa a complicar as coisas, né? E como assim? Eu adoro aquela frase: eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Eu me sinto poderosa quando eu escuto isso, porque eu tenho a certeza que eu sou filha de Deus e tenho todas as sementes que Deus tem. Os atributos que Deus tem, todos nós temos em essência.
E isso não é privilégio de Zara, de seu Zeca, do Oswaldo. Todos nós, qualquer um filho de Deus, tem essa semente divina. Então, quando a gente pensa nessa questão do reino dos céus, que está dentro de nós, a gente então começa a pensar nesse ser essencial, que nós herdamos de Deus, assim como a gente herda geneticamente dos nossos pais, a nossa herança genética, a nossa herança em relação a Deus são as essências divinas que Deus nos traz. E a gente começa a entender, então, que essa busca interior gera crescimento e deve ser o objetivo de cada um na conquista da felicidade. E aí a gente começa a pensar, mas por que a Zara está falando tanto de felicidade, está falando em busca de si e conhece a si mesmo? Será que isso tem a ver com ser feliz? Será que tem a ver com ser feliz? Aí a gente começa a entender que a felicidade plena, ela só acontece com a perfeição. Então, felicidade e perfeição caminham juntas. Quanto mais nós evoluímos, quanto mais nós aprendemos, mais a gente vai estar feliz. Até a gente conseguir ser perfeito e termos a felicidade plena. E o que a gente precisa para isso? Já que a gente já começou a entender que para ser feliz a gente precisa ser perfeito, eu pensei em focar mais esse trabalho do Conhece-te a Ti Mesmo, da gente começar a tentar visualizar um caminho melhor da gente conseguir ir fazendo a tão falada reforma íntima que a doutrina espírita fala. Esse é o objetivo maior da doutrina, a transformação do homem. Então é isso que a gente vai ter que estar aprendendo. Então eu resolvi, nesse trabalho do Conhece-te a Ti Mesmo, em vez da gente ficar esse tempo todinho falando de várias coisas, que cada um de nós já consegue entender melhor, eu resolvi focar mais um pouco nessa questão de como é que eu sei onde é que eu estou, como é que eu vou me conhecendo, para eu poder melhorar. Porque sem eu me conhecer, como é que eu me melhoro? Então, eu busquei nesse livro, que é Psicoterapia, Luz do Evangelho de Jesus, para variar, de Alírio Cergueira, que as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto muito dele. Então, mais em relação a ele, quem quiser se aprofundar mais, tem essas coisas que eu vou falar agora, mais um monte de outras coisas que ele traz aqui para a gente. Então, vamos entender, o que o iceberg tem que ver comigo, Zara? O que o iceberg tem que ver com essa situação de ser feliz, com a situação de ser perfeito? Como é que é isso? Vamos pensar no iceberg como eu. Eu sou o iceberg. Essa partezinha aqui de cima, a gente vai estar chamando de consciente ou de ego. Na psicologia transpessoal, nós vemos o ego como o que eu penso que eu sou. Que a gente se acha tanto, e às vezes a gente fala, até comenta isso, não, meu ego foi lá em cima, porque meu ego foi isso. E o ego só é esse pedacinho aqui que a gente está vendo. Essa partezinha aqui lá em cima do iceberg. Essa partezinha aí é o nosso ego, que é o consciente. Essa outra parte aqui, que está submersa também, submersa não, que ela está fora da água, é a outra partezinha que é o nosso subconsciente, onde estão as nossas memórias mais recentes, que quando a gente precisa delas, elas vêm. E aí a gente vê embaixo, não estou conseguindo me arrumar aqui com o computador. Aí dessa parte que está todinha submersa, é o inconsciente e o que a gente vai estar chamando de ser essencial. Que somos nós enquanto espírito. Nós somos tudo isso. Mas quando a gente está encarnado,
a parte que a gente tem mais consciência de tudo isso é a parte que está submersa, que está fora da água. Mas nós somos tudo isso. Então, a gente, às vezes, pensa que é só aquilo ali que é o ego, mas nós somos tudo. E o Alírio fala que nós temos esse ser essencial que nós recebemos de Deus, que recebemos do Pai, que é o amor. Todos nós temos. Aí, com o decorrer da nossa existência, através da busca para a satisfação das nossas necessidades, a gente vai começar a ter as negatividades do ego, que é o desamor. Por exemplo, a gente lá atrás, na pré-história, eu estou buscando por uma comida e eu vejo que o meu vizinho conseguiu caçar, está com a comida lá. Em vez de eu buscar, eu vou lá e catar a comida do vizinho para eu comer. Aí eu estou entrando num processo de desamor, porque eu fui lá e usurpei a carne do vizinho e não fui lá. Ou talvez vá lá e ainda mate o vizinho para pegar a carne dele. Então, através das facilidades da vida, das dificuldades e com a maneira da gente conseguir estar superando as nossas dificuldades, a gente vai entrar na negatividade do ego, que são atitudes de desamor. Então, dentro dela, daqui a pouco a gente vai ver o que tem em cada uma delas. Aí, quando a gente vai evoluindo mais um pouco, aí a gente percebe que essa negatividade do ego, ela é feia. Ela não traz as coisas boas para a gente. Aí, o que a gente faz? A gente mascara. Então, às vezes, eu estou morrendo de raiva de alguém, mas eu não vou brigar, não vou avançar em alguém. Aí, o que eu faço? Olho para a pessoa. Ô, meu amor, isso aqui é isso, isso, isso e isso. Aí, o que eu estou fazendo? Estou mascarando aquele meu sentimento de raiva em relação à pessoa e estou com o outro mostrando um outro sentimento que não tem nada a ver comigo, para realmente esconder aquele sentimento ruim que eu estou tendo. Então, hoje, na maioria das vezes, a gente está vivendo muito de máscara, em todos os sentidos. E a gente pode começar a pensar nos diferentes papéis que a gente representa, em como esses papéis mostram da gente quem é que nós somos e onde nós estamos. E cada um desses papéis, a gente vai se mostrar diferente e vai ter que usar uma máscara diferente. Então, por exemplo, eu tenho meu papel profissional, tenho meu papel aqui na Casa Espírita, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou amiga. N papéis que eu represento na minha vida. Assim como eu creio que cada um de vocês também tem. E dentro desses papéis, cada um deles, a gente pode usar algumas máscaras. Porque às vezes a gente se mantém de um jeito em casa. Por exemplo, uma pessoa pode ser um tirano em casa e na sociedade ser uma pessoa extremamente mansa. Então, qual a máscara que ele tem? Usou uma máscara para esconder aquele desamor, aquela atitude ruim que ele tinha, e ele utiliza essa máscara para que ele consiga viver. Essas duas, a negatividade e as máscaras, representam o nosso ego, né? O que compõe o ser essencial? O ser essencial compõe bondade, fraternidade, solidariedade, ética, compaixão, justiça, sinceridade, tolerância, amizade, autoestima. Esse é o nosso lado luz, nosso lado amoroso, nosso lado bom e belo. É a essência divina que nós somos. E o somos está bem grande ali, porque é isso que nós somos. Nós estamos no ego, nós estamos no pseudo-amor e nós estamos no desamor. Na realidade, nós somos só amor, por sermos filho de Deus. Mas a gente só vai conseguir estar realmente nessa essência quando nós formos perfeitos. É a simplicidade e a ignorância, como a gente foi criado, né? A negatividade do ego, o desamor. Na negatividade nós vemos o egoísmo, o orgulho, a revolta, a raiva, a mágoa, o ódio, o ressentimento, a angústia,
o desespero, o medo, o pânico, a violência, a cólera, a inveja, os ciúmes. E a gente deve pensar que eles são transitórios. Eles passam. Porque, lembra, nós somos a essência. Então, essa parte, que é a negatividade, ela é transitória. Ela vai se acabar. Enquanto nós não nos dispormos a cultivar os sentimentos reais. Então, a negatividade ela vai ficar, enquanto a gente não se dispuser a ir ao autoencontro. Aí é o encontro do amor, que vive em essência, e cada um de nós. As máscaras do ego, elas são criadas pelo pseudo-amor. É a parte disfarçada, mascarada, onde o indivíduo, consciente ou inconscientemente, lança a mão de seus instrumentos de defesa e fuga, mascarando a negatividade do ego com sentimentos aparentemente positivos. Aí pensando, é aparentemente positivo, porque atrás daquilo está uma atitude não expressa e que a gente procura estar escondendo. Que são a euforia, a autopiedade, o perfeccionismo, o autoperdão, o martírio, o puritanismo e etc. Então, as máscaras do ego, o que a gente pode ver delas? Então, a gente vê a compensação. Dentro desse mecanismo de compensação, a gente vê a euforia, o perfeccionismo, o martírio, o puritanismo, o fanatismo, a vitimização, a projeção, a racionalização, a identificação, o deslocamento e a negação. O ego é o livre-arbítrio e o seu objetivo é perfectibilidade. Então, nós podemos escolher o que nós vamos fazer com as nossas máscaras para que a gente comece a olhar para a nossa negatividade. As máscaras, elas são úteis para a nossa vida. De repente, ao longo da nossa vida, a gente precisa de mecanismos de defesa. E as máscaras são uma delas. Então, a gente aprende que nem sempre a gente vai poder se comportar como a gente está em casa, como a gente está na rua, como a gente está na praia, como a gente está na igreja. Então, cada situação a gente vai ter que estar de uma maneira adequada. As máscaras se referem a diferentes papéis que ocupamos na sociedade. Muitas vezes assumimos aparências que nem sempre correspondem ao que somos em essências. A gente vai ver, então, a primeira máscara, que é no mecanismo de compensação, a gente vai ver o puritanismo. O indivíduo puritano é ou aparenta ser muito rigoroso na aplicação dos princípios morais, dando grande ênfase nas questões sexuais. Exige de si mesmo e dos outros uma conduta impoluta. A compensação é por desejos sexuais reprimidos, conscientes ou inconscientes. São aquela pessoa que tudo que ela olha, ela está criticando. Se o outro anda com uma roupa assim, ela critica. Se anda com uma roupa assado, ela critica. E, na maioria das vezes, são aqueles desejos reprimidos que têm uma vontade imensa de fazer aquilo, mas que não faz, e aí faz isso. Teve uma novela, há muito tempo já, que passou, que tinha uma moça que ela era uma beata bem fervorosa, e quando chegava à noite, ela botava as roupas dela bem degotada e ela ia para a rua, né? E quem fazia a personagem era essa menina que fez a última novela agora, que eu acho que vocês devem... Isso, tá vendo? Todo mundo gosta de novela, né? Aí todo mundo fica antenado nas novelas. Então, ela fazia justamente esse lado puritano, dela brigar com todo mundo, fazia tudo isso. E aí, no final das contas, ela queria assumir realmente aquele papel que ela não tinha, né? O fanatismo caracteriza-se pelo excesso de devotamento a uma causa ou ideia. A compensação dele é inconsciente, é resultado da insegurança interior sobre a veracidade daquilo em que pensa acreditar.
Então, eu preciso fortalecer tanto essa ideia para que eu tenha argumento para me convencer de que essa minha ideia é uma ideia boa. E aí eu fanatizo realmente em relação a isso. O martírio. O indivíduo que se coloca como mártir, buscando compensar os sentimentos negativos que detém, e por se sentir inferior aos demais, devido a esse sentimento, procura disfarçá-lo, fazendo tudo para os outros para ser aceito. Então, como é que é o martírio? Martírio é aquela pessoa que está morrendo, mas está fazendo tudo pelos outros. Mas daqui a pouco ela vai falar: eu estava com tanta dor, eu estava tão assim, mas eu fui lá atender o Zeca, eu fui lá, passei a roupa toda, lavei todas as coisas, arrumei tudo isso. Então, ela sempre se faz de mártir. Ela consegue, mesmo com toda a sua dificuldade, com todas as suas dores, ela consegue se superar para ajudar os outros. Então, ela faz isso mesmo nesse sentido, para que ela possa ser valorizada e se sentir mais amada. A vitimização. Pessoa que se faz de vítima, compensando o profundo sentimento de culpa e autopunição que a caracteriza. Acha-se indigna de amor, devendo ser punida pelo seu erro. Eu sei que eu faço isso. Eu sou culpada porque eu fiz isso. Você viu o que o fulaninho está vendo hoje? Foi eu que não dei educação para ele direito. E isso está acontecendo por minha causa, foi eu que fiz isso. Então, a pessoa está sempre com chicote. Tudo que acontece na vida, a culpa é minha. E a gente evita muito falar em culpa, porque a culpa ela acaba fazendo com que a gente se desgaste muito, com que a gente desgaste também muita energia. Então, é necessário a gente tentar tirar essa palavra da nossa vida. É responsabilidade. Trocando essa palavra por responsabilidade. Só que as pessoas, nesse processo de vitimização, não, elas se sentem realmente culpadas. Então, se está acontecendo alguma coisa, a culpa é minha. Então, você viu, está fazendo não sei o quê, porque eu falei que ia fazer isso, eu não fiz, aí está acontecendo as coisas dessa forma. O perfeccionismo é aquela pessoa que procura fazer tudo perfeito e, quando não consegue, se culpa e pune. Aí a gente vai pensar, mas será que ser perfeito é uma coisa ruim? Quando a gente não consegue e que a gente se prejudica, por isso é ruim. Então, quando você dá o melhor de si, não importa se o resultado é bom ou se não é. O importante é que eu dei o melhor de mim na tarefa. Então, se eu dei o melhor de mim, eu não podia dar mais nada além disso. Então, não tem porquê eu realmente achar que não deu certo, a culpa foi minha de novo e eu não posso, eu fico louca quando eu quero fazer alguma coisa e dá errado. Aí complica para a gente. Eita! Não é obrigado ainda não, gente. Oxi! Vou mostrar todo o fim da palestra para vocês. Aqui que eu estava, né? A euforia é uma alegria falsa, utilizada para compensar sentimentos de tristeza e depressão. São aquelas pessoas que só vivem rindo e brincando. E que às vezes você vai falar com elas, elas escondem uma extrema tristeza dentro de si. Mas elas estão brincando sempre. É aquela pessoa que parece que não leva nada a sério e que às vezes até nos irritam, de tanto que brincam nas horas impróprias. Você está falando alguma coisa, a pessoa está brincando e está falando, a pessoa está brincando. E quando você vai conhecer essas pessoas mais a fundo, você percebe que realmente elas têm uma tristeza muito grande escondida. Aí a gente, saindo da compensação, né, a gente vai ter o mecanismo de projeção. Projeção é um mecanismo de defesa que leva o indivíduo a interpretar os pensamentos, sentimentos e atitude de outras pessoas em função da sua própria tendência. Comumente significa ver o outro aquilo que não gosta de si mesmo. Então, quando a gente pensa na projeção, a gente está olhando para o outro, tem um autor que ele fala:
Eu só reconheço no outro aquilo que eu conheço. E ele diz que uma das dicas ótimas para que a gente possa se olhar é para a gente começar a perceber o que é que eu estou vendo no outro. Então, se eu começo a perceber no outro, poxa vida, como o outro é fofoqueiro, como o outro é ciumento, como o outro é invejoso, para que eu olhe para mim e veja onde é que está tudo isso aqui em mim, que com certeza não vai estar lá fora, vai estar aqui dentro. Então, eu vou ter que parar, e esse é um ponto bom para que a gente se conheça e olhar o que eu estou projetando, o que eu estou passando para o outro que eu não estou querendo ver dentro de mim. A racionalização é um processo pelo qual o indivíduo busca justificar quaisquer pensamentos, sentimentos ou ação que julgou inaceitável, mediante motivos aparentemente justos e que são mais toleráveis que os verdadeiros. Então, nessa situação, eu racionalizo, e às vezes eu racionalizo até para mim do que por outro. Eu me justifico diante de determinadas situações para não olhar realmente para o que está acontecendo comigo. Então, por exemplo, eu não fiz isso porque você deixou de fazer tal coisa. Aí eu não vou explicar só porque eu não fiz, mas eu já estou racionalizando e falando, eu não fiz isso por causa daquilo. E sempre a gente vai estar com uma justificativa pronta para todas as questões, todas as situações. E essas pessoas que vivem na racionalização, elas conseguem estar sempre nessa situação de estar se desculpando. O Alírio fala que diante da vida nós temos 3 posturas: o culpismo, o desculpismo e a ação responsável. O culpismo, ele diz que a gente vive se culpando. E ele conta uma história assim, que todas as vezes que nós reencarnamos, Deus nos dá um monte de semente de rosas. No decorrer da nossa caminhada, a gente vai plantando essas rosas. Aí, quando a gente olha para o nosso canteiro, quem vive no desculpismo vai olhar o canteiro e ver que tem espinho e que tem rosas, mas ele vai dizer, ah, não, esses espinhos que estão aí, foi eu que plantei, não. Esses espinhos que estão aí, com certeza os passarinhos que trouxeram, ou o vizinho da frente que botou aí, mas não foi eu que plantei, não. Quem vive no culpismo vai olhar para os espinhos e vai rolar em cima deles. Foi eu que fiz isso é minha culpa, e rola para lá e rola para cá, e vai se machucando com essa situação, rolando sempre no espinho. E ele diz que a ação responsável é você olhar para o teu canteiro, e você vê as suas rosas, e vê também os espinhos, e você pensar que eu ainda tenho sementes nas minhas mãos, eu posso, nesse momento, tirar os espinhos, cultivar mais rosas e zelar para que o meu canteiro fique repleto de rosas. Então, é esse o movimento que a gente vai ter através da nossa vida, assumindo as responsabilidades para que a gente não caia em nenhuma dessas outras circunstâncias. A identificação é o mecanismo pelo qual o indivíduo se identifica com valores observados em outras pessoas e que passam a ser vistos como sendo seus valores. A gente hoje tem muito disso, num processo que às vezes começa na adolescência, com a identificação de seus ídolos. E hoje a gente está vendo uma febre disso com os super-heróis, né? Que a gente tem até uma feira que acontece sempre aqui no Recife, no final do ano, e que a gente tem essas feiras que as pessoas vão todas fantasiadas desses super-heróis, né? E se identificando com eles. Porque é mais fácil, às vezes, eu assumir essa postura desse super-herói para que eu não olhe realmente para mim. Deslocamento é o mecanismo pelo qual se desloca um sentimento negativo de uma pessoa ou situação para outra pessoa ou situação. Isso quase não acontece na vida da gente, né? Tem uma encrenca no trabalho, você chega em casa já chutando o cachorro. O que você está fazendo? Deslocou a raiva que você estava lá dentro do consultório, e daí você chegou e já foi chutando o cachorro. E quem entrar na frente vai levando, né?
Então, a gente vai deslocando a nossa raiva. Então, em todas essas situações. E isso é muito peculiar da gente. Mas quando a gente percebe, no primeiro ato, eu cheguei em casa, chutei o cachorro, e eu... Por que eu chutei o cachorro? E você toma consciência de que... O que está acontecendo comigo? E você começa a voltar atrás e chega até na hora que eu briguei lá com o chefe, que eu briguei no serviço. A raiva que eu estou tendo lá, estou botando aqui. Então, eu vou cortar essa raiva aqui. A partir de agora, eu não vou mais chutar o cachorro. Eu vou tratar bem o cachorro e todos aqueles que vier, porque eu estou com raiva do patrão ou do amigo. Eu não estou com raiva de ninguém daqui da minha casa. Então, às vezes, a gente vê isso também nas mulheres ou nos homens que estão com raiva ou da esposa ou do esposo, desconta nas crianças. Então, é preciso que a gente tome consciência do que a gente está deslocando e para onde a gente está deslocando. A negação é a recusa de reconhecer aquilo que não quer ver. Então, está vendo uma porção de situação, mas não está querendo tomar conta. Isso a gente vê muito em famílias onde você tem um adolescente drogadito e que você tem certeza que os pais sabem que ele está diferente, que tem alguma coisa que não está batendo bem, mas que não quer ter a certeza que o filho está se drogando. Então, não vai mexer nas coisas, não tenta conversar com ele, não vê onde ele anda e prefere esconder de si próprio que aquilo não está acontecendo. Isso acontece só com os outros, na casa dos outros, na minha isso não acontece. E aí a gente começa a pensar. Essa foi uma maneira da gente começar a se olhar para que a gente consiga chegar até a negatividade. Lembra que a gente falou que a gente vai olhar para as máscaras, que são essas que eu falei, que a gente vai usando. Dentro das máscaras, a gente vai escondendo um monte de situações da negatividade. Então, são situações que, às vezes, você está com muita raiva e você tem situações onde você não pode expressar aquela raiva e que você toma uma conduta diferente e aí você mascara o que você sente, né? E é interessante a gente estar pensando que essas máscaras, quando elas não se tornam, eu chamo muitas vezes a máscara de... Como é que não está me chegando agora a palavra. Então, quando a gente pensa em relação às máscaras, que elas vêm para apagar a negatividade, a gente tem que chegar até a negatividade. À medida que a gente conhece as máscaras, aí você vai clareando. Você vai tomando consciência da negatividade e vai trabalhando a negatividade. E então a negatividade vai acabando. E vai acabando até que você se torna o que a gente começou falando. O que nós somos, seres essenciais. Nós somos especiais. Nós somos criatura de Deus. Nós somos filhos de Deus. E por isso todos temos essa essência divina de Deus. Mas é preciso que a gente consiga enxergar essas nossas negatividades. E a gente só vai chegar até elas quando a gente tomar consciência de que realmente a gente tem. Já viu a gente conseguir tratar alguma coisa que a gente acha que não tem? Como é que a gente trabalha isso? Zara, você vem aqui que nós vamos tratar essa gripe que você está com ela. Não, mas eu não estou com gripe. Não, está sim, você está gripada. Não, mas você está. Não estou. Se eu me conscientizo, não, estou gripada, e o outro vai me dar... Não, quero sim, estou gripada realmente. Com os nossos defeitos, são do mesmo jeito. Com os nossos vícios, são diferentes, porque os vícios, eles são mais claros. Os vícios, quando a gente os tem, a gente tem certeza que tem. Apesar que hoje a gente ainda vê, em relação às drogas lícitas, que as pessoas fazem isso normalmente e acham que não. Então, tem aquelas pessoas que a gente chama de alcoolista de fim de semana, que são aquelas pessoas que acham que não são alcoolistas. Por quê? Porque eu só bebo final de semana. E a gente sabe que existe esse alcoolismo de final de semana. Da pessoa que chega o fim de semana, tem que beber todas até não aguentar mais. Esse é um alcoolista.
E tem aquela outra questão das pessoas, dos fumantes também, que sabe que prejudica. Ah, mas não, estou fumando. Tem gente aí que tem não sei quantos anos e fuma até hoje, não fez mal para ela, porque vai fazer mal para mim. E isso a gente vê em relação a jogo, em relação a sexo, em relação a gula, sexo, né? Jogo, álcool. Faltou um. E dentro dessas questões, os vícios eles são mais claros. Se a gente não se esconder atrás dessa situação, né? Da gente ficar pensando que não, eu não sou um alcoolista, então não preciso me tratar. Não, fumar, eu paro de fumar quando eu quero. Para não. No jogo é a mesma coisa. Hoje a gente está tendo síndromes compulsivas, transtornos compulsivos, por causa dos aparelhos telefônicos. Então, isso hoje está dando uma febre. E não só nos adolescentes, mas também no adulto. De pessoas que, às vezes, chegam para a gente e falam, eu não consigo conversar com as pessoas olhando no rosto delas. Eu estou dentro de casa e me comunico com a esposa, com os filhos ou com os pais através do telefone. Ou através do tablet, do computador, né? Mas que está perdendo essa oportunidade de ter esse contato. Então, essas são compulsões que também a gente já pensa em relação a elas, em relação a jogo. Então, a gente tem que prestar atenção para conseguir identificar até onde isso está saudável, até onde isso não está mais saudável. Quando não está mais saudável? Quando eu viro escravo daquilo que eu acho que não me prejudica. Então, não consigo mais ter o controle. Acabou o controle, eu estou doente. Eu preciso de ajuda. Eu preciso ter a certeza de que eu estou doente e que eu vou precisar de alguém para me ajudar. Para que se mantenha o propósito de entendimento de si mesmo e da vida, faz-se necessário o percebimento integral de cada fato, sem julgamento, sem compaixão e sem acusação. Isso é Joana que fala, o que eu acabei de dizer agora. Para que a gente tenha consciência do que a gente está fazendo, a gente vai ter que estar se olhando. A gente vai ter que estar disponível para estar se olhando. E o Alírio fala assim, a gente vai ter que ter essa disposição para mudança. Como é que a gente vai ter essa disposição para mudança? Aí ele fala dessa sigla que ele chama de PARDA. Aí ele diz que a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é perceber. É perceber qual é o defeito que eu tenho que mudar. O que é que eu tenho que mudar nisso aqui. E você perceber isso é para a gente sair daquela situação de julgamento, de achar que uma coisa ou é certo ou é errado, ou é bom ou é ruim, ou sempre ter duas situações contrárias agindo dentro do nosso comportamento. Então, é para você não julgar, como Joana acabou de falar, mas também não ter compaixão. É você olhar para você e você ter a certeza de que, poxa vida, eu ainda sou imperfeito. Então, eu tenho muitos defeitos ainda. De qual deles eu preciso melhorar mais? Qual deles eu preciso acabar? E qual das virtudes eu preciso alcançar mais ainda na minha vida? Tem um livro, o Manual Prático do Espírita, de Ney Pietro, que ele é ótimo nesse sentido, que ele vai dando para a gente um caminho para seguir, para a gente ir se olhando e descobrindo quem é que nós somos e o que a gente quer modificar na gente. Então, para que a gente perceba isso, é essa dificuldade que a gente tem, de se olhar frente a frente no espelho e reconhecer que a gente tem determinadas imperfeições ainda. Eu vejo a doutrina espírita de uma maneira fantástica em relação a isso. Porque ela, ao invés de, como outras tantas religiões e crenças fazem, de falar que você não pode ser assim, não pode ser assado, porque você está em pecado, a doutrina vem falar para a gente, vocês são imperfeitos. Quando nós temos consciência de que somos imperfeitos, a gente tem certeza de que nós ainda temos quase todos os defeitos, muitos dos vícios e muitas das virtudes também. E a gente vai ter que estar
elencando sempre as virtudes para que a gente tenha força para brigar contra os defeitos. E quando você olha nesse sentido, você começa a perceber que você consegue, sim, olhar para isso e saber: eu tenho tanto de orgulho, eu preciso mudar. E a gente tem que fazer essa comparação sempre conosco mesmo. Não adianta você querer se comparar com o vizinho ou com o outro que está do lado. De eu olhar e falar: eu faço isso, mas Janete não faz. Janete tem o caminho dela, eu tenho o meu. Então, eu vou fazer o meu caminho e ela vai fazer o dela. E a gente vai ter que estar sempre se olhando. Como é que eu era tanto tempo atrás? O que eu aprendi até hoje? O que eu já fiz? E aí a gente vai se descobrindo e podendo melhorar. O A, da aceitação. Poxa vida, eu sou assim mesmo. Então, às vezes, a gente dá muitos nomes para muitas coisas e a gente não consegue ver o que é. Esses dias eu estava conversando com uma sobrinha e ela falando para mim de uma atitude que uma amiga estava tendo em relação de outra amiga. E, poxa vida, que a outra não faz nada para ela, que não coisa, e eu que faço, e ela não me dá valor, que não sei o que, que não sei o que. E eu falei para ela: você está com ciúme. Aí eu: não, está com ciúme, sim. Você está com inveja da outra amiga, porque o ciúme e a inveja andam assim, ó, de mãozinha bem dada aqueles anos. Então, ela ficou muito brava comigo: mas eu não sou ciumenta. Eu falei: mas eu sou. Mas eu não sou invejosa. Mas eu também sou. A gente vai ter que começar a mensurar como é que esses defeitos estão em nós, porque a gente já sabe que é imperfeito. Fazer uma escala dos defeitos e olhar. De repente, eu que era ciumenta 10, hoje eu estou com 8, estou com 7. De repente, eu que era invejosa 8, hoje eu estou com 5, estou com 4. Mas é necessário a gente fazer esse escalonamento para que a gente tenha uma ideia do que a gente quer mudar e do que a gente quer fazer. E aceitando isso. Realmente, eu sou assim, realmente eu tenho esse defeito. E é interessante a gente pensar que todos esses defeitos, eles caem no orgulho e no egoísmo. O egoísmo é o pai das imperfeições. E quando a gente começa a olhar para nós e saber: poxa vida, eu fiz isso e isso, porque, por causa do meu orgulho, a gente começa a se aceitar melhor. Reflexão. Refletir sobre as situações que acontecem com a gente. Refletir sobre aquele defeito, aquela virtude ou aquele vício que a gente está vendo na gente. Decisão. E aí, o que eu quero fazer com isso? Aí é o que eu ia falar aquela hora que eu cortei. Eu costumo dizer que as máscaras que a gente não aperfeiçoa, que a gente pode arrumar uma máscara, que ela é uma máscara, e daqui a pouco ela realmente se torne nossa face. Então, eu costumo dizer muito que é você ter o verniz social. Às vezes você age muito no verniz social, e esse verniz ele só vai valer quando você faz dele pele. E quando que esse verniz cai de vez? Quando a gente vai envelhecendo. E isso a ciência comprova. Com a idade, a gente vai perdendo alguns neurotransmissores e tudo aquilo que não se tornou pele, que é só verniz, vai-se embora. Eu conheço uma pessoa que é um PhD, que é uma pessoa muito famosa, que tem muitos títulos, com 86 anos, hoje, tudo que ele nunca fez na vida antes, ele faz hoje. Passa a mão nas meninas na rua, rouba nas lojas, e ele nunca fez isso. Mas com a idade, caiu o verniz. E as coisas que ele não conseguiu transformar, estão acontecendo hoje com ele, né? E o Alírio fala que se a gente fez tudo isso aqui, mas se a gente não entrar na ação e fazer diferente, não adiantou nada. Você só vai perceber, só vai fazer. Então, é por isso que você tem que estar disponível para fazer a mudança. Você tem que olhar, ver o que você quer mudar e você realmente lançar a mão do que eu posso fazer para mudar tudo isso. Levando em consideração que todos nós temos toda
as coisas boas dentro de nós. Cada um de nós é um ser iluminado. Por isso Cristo disse: sois deuses, brilha a vossa luz. Por que a gente não deixa brilhar a nossa luz? Porque às vezes nós escondemos essa luz tão bem guardada que nem nós mesmos conseguimos ver. É importante que a gente reconheça isso. Eu sou filho de Deus. Eu tenho essa luz em mim. Eu posso trabalhar com ela. E quanto mais cedo nós formos perfeitos, mais cedo nós vamos ser plenamente felizes. Ter defeito não é o maior defeito. O maior defeito é não tentar corrigir o que pode ser corrigido. Isso a gente já sabe, por causa da nossa imperfeição, né? Então, para a gente ir fechando, o conhece-te a ti mesmo, né? Ele traz para nós que é o meio mais prático e eficaz que o homem tem de melhorar a tua vida. Porque a vida que nós vivemos fora é a vida que nós temos dentro. Se eu ando me chicoteando, eu ando brigando, eu ando reclamando, quando eu olho para fora, tudo vai acontecendo. Para que a gente aprenda que a nossa palavra tem força. Tudo que eu mando está voltando para mim. As minhas ações têm força. Então, se eu quero que o mundo seja bom para mim, que eu hoje comece sendo boa para o mundo. E aí tudo que eu tiver que ser, vai estar vindo sempre ao meu encontro. O maior desafio da humanidade é a mudança de mentalidade. Isso a gente já está vendo, né? Que a gente está com, sei lá, o tempo que a gente já está, a gente já tem uma população na Terra, 12 bilhões de anos, alguma coisa assim. E há pouco mais de 100 anos a gente está pensando nessa modificação da mentalidade. Uma situação que, para mim, assim, eu acho mais grandiosa ainda a doutrina, e quando eu me apaixonei mais por ela, no final do livro dos Espíritos, aí está escrito, tem uma frase onde ele fala: a emancipação da mulher é sinal do progresso da humanidade. E a gente está vendo que essa briga continua firme, e que a gente está tentando fazer isso. Mas é essa mudança de mentalidade que é difícil. E nós vamos ter que estar aí, sempre. E tomar a posição de que nós somos agentes dessa transformadora. O Espiritismo, ele é um convite à autocrítica, ao autoconhecimento, que nos conduzem ao progresso individual e coletivo da humanidade. Dentro da doutrina espírita, a gente vai tomando consciência dos nossos defeitos, dos nossos vícios, também das nossas virtudes, e a gente buscando ao máximo se aprimorar. E ela vem trazendo para a gente que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo seu progresso moral. Então, é importante que a gente fala: não, ser espírita eu não sei ser perfeito, mas eu tenho que estar me transformando. Eu tenho que aceitar isso. E qual o melhor exemplo e o modelo que a gente tem para seguir? Jesus. Hoje não podemos mais dizer que a gente não tem um manual de instrução para a vida. A gente não pode mais dizer que a gente não sabe como ser feliz. A gente não pode mais dizer que não sabe como ser perfeito. Nós temos o guia perfeito, que deixou um legado imenso pela mão dos outros, sim, mas que deixou um legado imenso que nos conduz à vida e que realmente vai nos conduzir à verdade, que nos libertará. E é esse o caminho. Mas nós vamos precisar ter olhos de ver, principalmente a nós mesmos. E tomando consciência cada vez mais de que não somos o dono do mundo, mas somos filho do dono, né? Somos muita coisa. Obrigada e que a paz continue conosco, nos auxiliando na noite de hoje.